a gente fala sobre saúde aqui no Conexão RS. Roda a vinheta. A asma é um problema crônico de saúde que atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo todo. E nos períodos frios é que os sintomas se intensificam. Por isso a gente vai conversar agora com o médico pneumologista e professor de medicina da UBRA, Roberto Tonieto. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado, agradeço o teu convite da produção e vamos falar então de asma, né, que é a doença respiratória mais comum no mundo todo. Pois é, o doutor estava falando fora do ar aqui comigo, mas me chamam sempre na época do inverno. Realmente o período frio intensifica não só a asma, mas outros problemas respiratórios? Essa característica se aplica à asma e a outras doenças, como enfisema, bronquite crônica, né, mas realmente falando da asma, a estação do inverno, e cada hemisfério, né, cada país vai ter o seu inverno, é o período do maior número de casos e também do maior número de hospitalizações e até dos pacientes que vêm a falecer da doença em casos mais graves. Agora, a gente nasce com asma ou o indivíduo pode desenvolver ao longo da vida? Antes dos 3 anos de idade é difícil comentar assim, se o paciente tem ou não asma, mas a gente já pode suspeitar. A partir dos 3, 4 anos de idade começa a ficar mais claro. Então, existe sim uma situação familiar dos pais que têm asma ou têm doenças próximas de alergia respiratória, como a rinite alérgica, como a alergia de pele. São grupos assim de doenças que caminham lado a lado e que podem existir conjuntamente. Agora, doutor Roberto, eu fico imaginando, pode acontecer, existe a possibilidade da pessoa ter asma e não sabe, né? Quais são os sintomas dessa doença? Eu diria que 10% da população tem asma ou próximo a isso, e algumas pessoas realmente não sabem que tem asma, ou confundem com uma tosse qualquer alérgica, com pneumonia, com doenças assim como rinite alérgica ou com enfisema pulmonar. A asma é uma doença então alérgica que cursa então com episódios de falta de ar, de tosse, aperto no peito ou na região do pescoço. Situação também que a pessoa ouve um barulhinho, parece um miadinho, né, de gato, chiado no peito. Então, quando a gente junta vários desses elementos, a gente começa a suspeitar de asma. Agora eu fico pensando, voltando umas casinhas, né? Se o processo intensifica no frio, no inverno, no último dia 3 foi o Dia Mundial da Asma, Exato. né? É realmente nas estações frias que ela se manifesta ou até mesmo em outros locais? Fico imaginando no Nordeste do Brasil. Tem alguma diferença? Quem tem asma no Nordeste do Brasil tem diferença, por exemplo, de quem tem asma no Sul? As características, então, de cada região do país ou no mundo influenciam também no comportamento da doença. O que se sabe é que em locais mais frios, de inverno mais pronunciado, há uma chance maior dos sintomas se intensificarem, das queixas aumentarem e de ocorrerem também as crises. Isso realmente é verdade e ocorre. Aqui no sul, né, nós temos um inverno bem marcado, bem frio, bem característico e realmente aumenta bastante, né, o número de casos de crises de asma ou de pacientes que procuram o sistema de saúde que não estão bem controlados da doença. Que o nosso objetivo é justamente controlar a doença, deixar bem adormecida a doença, bem tranquila, para que a pessoa desempenhe bem no dia a dia, no trabalho, na família, no lazer e não tenha limitação. O asmático assim, ele não pode se contentar com pouco. Aí é que está. Para a gente controlar essa doença, que tipo de cuidado, identificado o problema, que tipo de cuidado a pessoa deve ter? 2 partes. A primeira é o cuidado geral. Pó, poeira, mofo, tintas, inalação de ar frio, de poluição, tudo isso pode prejudicar, tem que ser evitado na medida do possível nessa correria de dia a dia. O segundo passo, além das medidas gerais, são os remédios para controlar a asma. A maioria deles inalados, né, pela boca, né, então a absorção vai direto para o pulmão, né, e acaba não atrapalhando, não danificando outros órgãos. A ação do remédio vai direto para o pulmão. Eu fico pensando, bom, nesses remédios eles não podem causar uma certa dependência e, em outros casos, as pessoas usam a asma como desculpa para não realizar exercícios físicos. O exercício físico é recomendado? Ele pode até ajudar nesse controle da doença? Então, da primeira parte, os remédios Sim. não geram dependência. Eles controlam a doença de longo prazo, que é o Sim. que a gente busca, porque a gente não tem como apertar um botão e curar a asma. Infelizmente, ainda não chegamos nesse ponto. Em relação ao exercício e asma, é muito importante para se iniciar a atividade física, a pessoa esteja com a asma bem controlada, esteja o que a gente chama assintomática, se sinta bem para poder realizar atividade física sem risco.
Uma vez que comece a atividade física, vai ser muito boa. Essa atividade, corrida, caminhada, natação, esportes de modo geral, ajudam no desenvolvimento pulmonar, na saúde também cardíaca e são, sim, recomendados. Bom, eu vou fazer essa pergunta porque devo fazer, mas eu imagino já a resposta e você aí de casa também. Péssimos hábitos, né? Fora os exercícios físicos, gente que não faz exercício físico, péssimos hábitos. Fumar, beber e outros comportamentos, outros maus hábitos, eles podem trazer prejuízo ou aumentar a doença, o potencial dela? O cigarro é o mais perigoso de todos, porque além de poder gerar doenças próprias do cigarro, enfisema, bronquite crônica, o câncer de pulmão, atrapalha na asma em duas situações. É como se a pessoa estivesse realmente inalando fumaça e envenenando o pulmão em pequenas doses todos os dias. Isso piora o desempenho do asmático. Segundo, oferece mais risco de crises, de ter infecções respiratórias, de perder função do pulmão, ou seja, cigarro não combina com saúde, muito menos com quem tem asma. E obesidade, por exemplo? A obesidade é um fator agora que nesse início de século tem sido muito estudada a relação com a asma. Se nós pegarmos o obeso que tem asma, ele costuma ter um desempenho pior no dia a dia, nas suas funções diárias, do que o obeso não asmático, ou do que o asmático sem outras doenças. Então, a obesidade é, sim, também um fator de alarme, de perigo no cenário de asma. Bom, muito bem. Sempre bom a gente, embora algumas pessoas devam achar que a asma é algo comum, né? Afinal de contas, são 300 milhões no mundo inteiro, mas é sempre bom a gente relembrar e que tem tratamento. Cura não, mas tem tratamento. Exato. Muito e bem. Hoje em dia, tratamentos muito adequados que controlam a imensa maioria dos pacientes. O asmático é para se sentir bem e, de novo, não se contentar com pouco. Muito bem, doutor Roberto Nieto, seja sempre bem-vindo ao programa e eu prometo que se tiver alguma outra pauta que a gente possa falar no outono, na primavera e no verão, aliás, na primavera costuma ter, né, a rinite, por exemplo, costuma atacar, a gente volta a falar. Mas que no inverno o pessoal começa a tossir mais, não tenha dúvida, né? É verdade, agradeço o teu convite e poder falar com os nossos telespectadores também. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado.